This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo e nos faz muito felizes. Muito obrigado por você que nos apoia há tempos já e bem-vindo se você é um novo ouvinte aqui do Growthaholics. No episódio de hoje eu converso com José Salib Neto, que é coautor do livro Gestão do Amanhã e cofundador da HSM. E ele teve a oportunidade de conversar com vários dos ícones do mundo dos negócios e aprender diretamente da fonte. A gente vai mergulhar especificamente em Peter Drucker, que é o autor que ele teve uma relação muito interessante. E junto comigo, entrevistando o Salib, eu tenho Pedro Carneiro, que é sócio aqui da Ace Ventures. Vem com a gente! Bom, para a gente entrar no tema aqui de cabeça, queria apresentar meus convidados hoje, queria dar boas-vindas ao José Salib Neto, vulgo Salibão. Tudo bem, Salib? Muito bom te ter aqui com a gente. Prazer, sempre ótimo falar com vocês aí, tem um nível de conversa espetacular, né? Sempre uma honra ser convidado pelo seu podcast. Legal. E também Pedro Carneiro, novamente aqui com a gente. Valeu, Pedrão. Obrigado pelo convite, Pedro, principalmente por dividir essa banca aí com o Salib, uma lenda. Vai ser muito bacana essa nossa discussão. E, bom, o tema hoje é um tema de... Existem nerds de tecnologia, nerds de quadrinhos e tudo. Eu sou nerd de negócios. Eu adoro entrar nos detalhes, na história. Eu sei que o Salib é eu costumo brincar que ele é um erudito do mundo dos negócios. Aí adora mergulhar em estudos de caso, e ele teve a oportunidade, eu vou pedir até para ele falar um pouquinho, de conhecer vários dos nomes aí importantes da administração, como Kotler, o Porter e tantos outros, inclusive o nosso tema de hoje aqui, que é o Peter Drucker. Então, conta pra gente, Salib, primeiro, como é que você conheceu tanta gente legal aí, como é que é a gente conhecer esses ícones aí dos negócios? Olha, muito tem a ver com a natureza do trabalho da HSM, né? Eu sou um dos fundadores da HSM, fundamos a empresa lá em 1986, e o objetivo era trazer os melhores pensadores do mundo, né, da gestão, para falar, principalmente no Brasil. Depois a empresa se expandiu para vários países, né? E eu era determinado, falei, bom, já que temos que trazer todos os grandes pensadores, vamos trazer todos, né? Não falhou um. Só não veio Frederick Taylor, que ele morreu lá em 1936. Mas o resto, eu acho que eu trabalhei com todos, né? Eu brinco, né, do P ao P, né? Desde o Peter Drucker ao Peter Diamandis. E foi uma jornada fantástica na HSM, né? Muito em função da minha determinação de ir atrás dessa turma toda, né? A gente aqui no Brasil não tem noção como é duro trazer esses caras. Uma viagem para o Brasil demora muito, né? E trazê-los para o Brasil era muito desafiador, e o dinheiro não só bastava, né? Tinha que encontrar outros meios, né? Então, eu fui conseguindo, né? Galgando um após o outro. Peter Drucker se tornou mais difícil, porque quando nós começamos a HSM, ele já tinha uma certa idade, né? Ele já estava com 81 anos, logo no começo da HSM, né? E ele já não estava viajando mais por causa da esposa, tinha ficado doente. E eu tentei, né? O Peter Drucker sempre muito elegante, ao contrário de alguns outros gurus, né? Ele tinha um cartão que todo pedido de palestra, ele mandava um cartão de volta, né? Peter Drucker agradece, mas a gente está viajando mais, né? Cartão assinado por ele. E eu tenho uma coleção daqueles cartões, 7 cartões, né? E ele me declinou 7 vezes. Até que eu decidi, falei, bom, já que eu não vou poder ter o Peter Drucker, quem sabe eu vá conhecê-lo, né? Porque eu não podia estar na carreira de gestão, de repente ele poderia morrer. E eu decidi, então, ir até a Califórnia. Eu perguntei para ele, falei, bom, já que você não pode vir para o Brasil, será que eu posso ir aí falar com você, conhecê-lo? Ele falou, pode. E aí, nesse pod, eu pensei, falei, cara, eu vou dar minha última tacada, assim, né?
E a HSM já estava com um certo tempo, já estava aí com uns 4 anos. Aí eu pedi para 10 palestrantes meus escreverem para o Peter Drucker naquela semana que eu estaria lá, por que ele deveria vir para o Brasil com a gente, né? Eu estou falando do John Kenneth Galbraith, do Tom Peters, do Michael Porter, de todos os grandes. E todos eles escreveram por que ele deveria vir, que seria uma experiência fantástica. E quando eu chego lá em Claremont, na Califórnia, ele veio me pegar no hotel, já um senhor, já com um Honda velho, que já me chamou muito a atenção, e me levou para a casa dele, uma casa bem modesta também, que me chamou muita atenção. E eu sentei, ele falou, vamos no meu escritório. Eu sentei, ele falou, mas quando que é o evento, né? Eu falei, mas que evento? Ele falou, você não me convidou para falar no Brasil? E aí começou a minha relação, uma improvável relação do maior pensador da gestão com um jovem empresário brasileiro. Naquela época eu tinha 31 anos, né? E aí começou uma história que fica comigo até hoje, né? É uma coisa, talvez a coisa mais bonita que eu já vivi na minha vida foi esses 14 anos com o Peter Drucker. Nos tornamos muito bons amigos, né? Desde os meus 31 até a morte dele, aos 95 dele. E eu carrego, né, essa amizade, né? E também procuro levar o legado que ele construiu, né? Que foi fantástico. Ainda, eu acho que é um dos poucos pensadores, se não for o único, que as ideias continuam super válidas. Não tem nada que ele falou que esteja obsoleto, né? Isso que é mais incrível. Todas as ideias dele continuam vigentes, atuais. É sempre bom estudar o Peter Drucker, e eu aqui, como tive essa oportunidade, né, eu carrego esse legado de fazer com que outras empresas, outras pessoas entendam, né, o Peter Drucker. Né? É que nem você não entendeu o Peter Drucker, é que nem construir um edifício sem a base dele, sabe? Sem edificação. E eu acho que todo mundo tem que entender, porque lá está a essência da administração de empresa, está lá. Então, uma história muito bonita, e desenvolvi uma aula na nossa imersão mentoria que eu faço junto com o Sandrão Magaldi. É uma aula especial que eu desenvolvi através dos anos, né, mostrando por que o Peter Drucker virou o Peter Drucker, né? Então, é bem legal. É uma das coisas mais bacanas que eu carrego. Tem um vídeo dele no meu site, jsalib.com.br. Tem um site da última aparição viva dele, que foi no evento que nós fizemos em Los Angeles, onde ele já estava bastante doente, e eu queria fazer uma homenagem para ele. Liguei para ele, a Doris, que é a esposa dele, que tem a mesma idade, falou que ele estava muito doente, provavelmente não viria. Aí, pela minha surpresa, um dia antes, ela ligou e falou, ele queria te ver. E aí ele dirigiu de Claremont, na Califórnia, né, 2 horas para Los Angeles, já bastante fraco, para ir lá me dar um abraço, né? E aí nós fizemos uma homenagem para ele, por tudo que ele representa para o mundo da gestão. E ele pegou aquele tempo, ele pegou o microfone e reverteu a homenagem para mim. Olha que coisa, Pedro. Ele tem um vídeo meu, tem 5 minutos dele falando de mim. Olha que coisa. Tamanha a humildade dele, né? Então, foi uma coisa espantosa, assim, que eu me pergunto até se eu merecia isso, sabe? Que incrível, que incrível. Muita gente ainda não teve a oportunidade de ler a obra do Peter Drucker. Muita gente teve contato com ele, com citações que abundam aí na internet, e eu concordo muito com você. Quando a gente lê a obra dele, além da prosa do Peter Drucker, da forma que ele escreve, é muito agradável, é muito boa de ler, o que não é uma regra, infelizmente, aí no mundo dos negócios. Tem muita prosa muito densa, né? O próprio Porter, né? Um cara que você tem que ler 3 vezes, às vezes, para pegar o conceito. Mas, para quem não... eu recomendo, né, para todo mundo ler, mas se você fosse colocar os elementos que para você são mais importantes da contribuição do Peter Drucker para o nosso entendimento da administração e dos negócios, o que você priorizaria, o que você comentaria? Olha, as obras dele, né, eu concordo com você, é uma escrita mais pesada, porque ele nasceu em 1909 também, né? Então ele veio como... Naquela época não existia a prática da administração, não existia o comércio, né? E foi o Peter Drucker que na verdade, organizou todo o pensamento da organização, né, que o tornou o pai da administração moderna. E tudo começa com... Ele já foi direto nas pessoas, né? Ele notou, né? Ele foi num seminário em Harvard, estava lá o John
o Keynes estava lá, junto com outros economistas, e todo mundo só falava de commodities, né? E ele foi o primeiro cara a trazer as pessoas para dentro do negócio, né? Ele falou, pô, as pessoas passam mais tempo nas suas organizações do que em casa, né? Então tem que ser o centro de tudo, né? O centro da comunidade, o centro da vida das pessoas, né? E as organizações que tiveram esse foco, né? Sempre tiveram muito sucesso, né? Tiveram vários seguidores dele, e principalmente o Japão, né? O Japão, ele tem um vídeo que eu recomendo para todo mundo assistir. Está na internet, está de graça, tem legenda em português, chama-se Peter Drucker, Uma Jornada Intelectual. Lá tá em 1 hora está o resumo da vida do Peter Drucker. É fantástico. Te dá todas as ideias, a maneira como ele enxergava as coisas, né? A maneira como ele se desenvolveu, e é fantástico, né? Então já começa pelo fato dele entender que o business não é só sobre a questão transacional, sobre comércio, né, compra e venda, é sobre pessoas, né, no centro de tudo. Então, só que ele falava, enquanto está todo mundo falando agora, em 2024, ele falava isso em 1945, quando ele foi, há muitos anos atrás, né? Então, ele já tinha essa visão há muito tempo atrás, né? Como já dizia o Jim Collins, né? First who, then what, né? Primeiro quem, depois o que, né? E a gente tem maneira de sempre começar falando o que, né? Então, esse é o primeiro grande ensinamento. Tiveram vários outros também, né? Que ele trouxe, né? Ele, na verdade, o próprio Philip Kotler fala que ele é considerado o pai do marketing, e o Kotler mesmo considera o Peter Drucker como o avô do marketing, né? De ter esse foco no cliente, né? E foco nas pessoas, e tantas outras coisas, né? Ele é um cara que ele tinha uma formação muito eclética, né? Em filosofia, política, pessoas, né? Psicologia, e ele misturava tudo isso, né? A visão dele era muito mais ampla do que simplesmente fazer compra e venda, inovação, né? Para ele tudo impactava tudo, né? Então ele tinha essa capacidade, né? Como ele cresceu num ambiente diferente da gente, né? Ele tinha essa capacidade de conectar todas as coisas, né? Ele é um líder que a gente chama líder conector. Você tem aí o Steve Jobs, que é um líder conector, você tem o Elon Musk, que é um líder conector, e tem o Peter Drucker, né? Que ele tinha as 4 bases, né? A política, né? A questão do gerenciamento, a questão identificar as forças que já estão acontecendo agora, mas que não foram identificadas, né? Ele tinha essa percepção, ele mesmo se definia como um bombeiro assistindo uma peça de teatro. Todo mundo assiste a peça, só que ele assiste de uma perspectiva diferente, entendeu? Então, é fantástico, né? Ele perguntava para ele, né, como ele conseguia prever o futuro. Ele falou: é impossível prever o futuro, mas você é capaz de identificar as forças que já estão acontecendo agora, mas que não foram identificadas. Então, a capacidade do Peter Drucker de integrar negócios, pessoas, políticas, filosofia, né, várias ciências, sempre foi fantástica, é o que diferenciou ele, né, e a curiosidade dele também, né, de ser um cara que viajava muito, explorava muito, andava com diferentes públicos, né? Eu mesmo fui o único brasileiro a ser convidado para o aniversário de 90 anos dele. Fui lá em Los Angeles, no Paul Getty Center, né? E, pô, eu fiquei muito feliz. Falei, puxa vida, eu vou conhecer lá o Bill Gates, né? O Steve Jobs, vai estar todo mundo lá. Aí cheguei lá, só eu e o cara da Procter Gamble, presidente da Procter Gamble, que era muito seguidor e muito amigo dele. Os únicos caras de negócios eram nós. Os outros eram todos pessoas de fundações, de organizações sem fins lucrativos, padres, algumas de igrejas da África, sabe, pessoas vestidas de uma maneira muito diferente, né? E aquilo demonstrava bem quem era o Peter Drucker, né? Então, eu levei um choque assim quando eu fui lá e vi todas aquelas pessoas de diferentes vestimentas, né? Do mundo inteiro, e não tinha aquela pessoa, né? Que era só presidente de empresa. Estava eu lá, acho que o Andy Grove estava lá também naquela época. O Andy Grove foi muito, muito fervoroso, né? O A.G. Lafley também da Procter Gamble, né? E
são caras que realmente seguiram os ensinamentos do Drucker, né? E eu estava lá nesse momento, foi bem legal, bem bacana, muitos episódios com Peter Drucker, né? Desde do momento que eu encontrei, conheci, até o momento do falecimento dele, né? Tanto é que a escola dele me denominou embaixador do Peter Drucker, né? A Drucker School of Business, que fica lá na Claremont, Universidade de Claremont, na Califórnia, para dar continuidade ao legado dele. Tanto é que em alguns anos após sua morte, né, todos os eventos da HSM começavam com um videozinho do Peter Drucker, né, e a contribuição dele para os negócios. É um cara que todo mundo deveria saber, né, um cara que traz uma visão humanista para o mundo, um mundo tão complicado, cheio de guerra, cheio de conflitos, cheio de empresas quebrando, né, que não deveriam quebrar por não terem um olhar a longo prazo, por não ter um olhar no foco nas pessoas, né, um olhar no conhecimento, né, que ele já falava, né, a gestão do conhecimento lá nos anos 50, né, o lifelong learning, que estão se falando agora, Peter Drucker falava isso em 1950, né? O trabalhador do conhecimento, né? Exatamente, que o mundo ia ficar mais velho e que nós precisaríamos várias profissões na nossa vida, né? Tanto que eu estou aqui com 65 anos e há 5 anos atrás eu iniciei uma profissão completamente diferente de tudo que eu já fiz, né? Escrevendo livros e dando palestras. E já estou preparando aí a minha terceira lá na frente, né? E o Peter Drucker viveu até 95 anos. A esposa dele, a Doris, que foi uma grande amiga minha, viveu até 104 anos. E mesmo assim, mesmo após o falecimento dele, permanecemos amigos. Eu a visitei todos os anos. Fui no aniversário de 100 anos dela lá em Claremont, né? Fomos almoçar, né? Antes da festa. Aí porque ela tinha convidado para o aniversário dela, só me falou a idade, né? Aí, no almoço, ela falou: José, você sabe quantos anos eu estou fazendo hoje, né? Eu falei: Doris, você está fazendo 100. Ela falou: fala baixo. Aí eu perguntei: Doris, mas qual é o segredo da longevidade? Ela pegou um copinho de vodka assim, bum, botou abaixo, ela falou: vodka. Se o Pedro permitir, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo aqui do host, e eu queria fazer uma pergunta para você, Salib. Assim, eu acho que tem uma coisa que a gente fala que é importante para os empreendedores, e para qualquer um que está começando a carreira, que é de se cercar de pessoas e que você admira e que são muito melhores que você, para você conseguir crescer e se espelhar nelas. E aí, no seu caso, é muito bacana a história, porque você foi afortunado o suficiente para que o teu produto, né, o negócio que você construiu, tem isso como a entrega de valor, é conectar as pessoas, e você teve muito contato em primeira mão com essas pessoas, né? Eu queria entender um pouquinho por trás das cortinas aqui, em relação ao teu negócio HSM e a tua cabeça de empreendedor lá atrás, como que a convivência com essas pessoas impactou a tua própria visão de negócio e como isso pode ter mudado o caminho dos seus negócios. Aqui na Ace a gente fala muito, e a gente até se propõe a fazer isso, né? De ser uma contraparte que tenta interagir, inspirar e ajudar os empreendedores a crescerem. Queria muito entender como você dimensiona o impacto desse tipo de relacionamento na tua vida profissional e no teu próprio negócio, né? Que provavelmente deve ter mudado ao longo do tempo. Olha, o relacionamento que eu tive com os palestrantes, né, ainda tenho, né? Eu mantive aí relacionamentos com o Jim Collins, por exemplo, né? O Philip Kotler, eu vou estar lá daqui a 10 dias, lá em Sarasota, né? Sempre foi muito bom de relacionamento, né? Uma das heranças que meu pai me deixou, né? De saber me relacionar bem com as pessoas, né? De procurar ser interessante, não só interessado, né? E também com William Ury, enfim, todos os grandes pensadores, Jack Welch também, convivi, fui na casa dele inúmeras vezes, né? Mas tudo isso começou lá atrás, no primeiro evento da HSM, né? Quando a gente tinha todo o nosso plano, né, de negócios, a gente estimava lá no nosso primeiro evento que teríamos 200 pessoas, né, lá no Rio de Janeiro, a gente estava com 30 pessoas e acabamos o evento com nenhuma pessoa, foi todo mundo embora, no meio da palestra do cara, né? E era um lobista americano, um advogado americano que não prestou atenção no que eu falava, foi lá falar leis americanas, tudo, foi todo mundo embora, né? E aí o meu sócio, que já tinha quebrado na época, o Harry Ufer, né? Ele falou: Salib, se ele fizer isso lá em São Paulo, nós estamos literalmente quebrados, né? E aí eu percebi, né, que era, imagina, quebrar a empresa no segundo dia.
E aí eu entendi que para eu ter sucesso nesse negócio, eu precisaria saber tanto do conteúdo quanto o próprio palestrante, sabe? Ou quase tanto, né? Então, desde então, o que aconteceu naquela noite foi que eu sentei com o palestrante, falei para ele da gravidade do que ele tinha feito, e nós vimos que ter que redesenhar a palestra dele. Então, nós sentamos em frente ao computador em 1987, às 11 da noite, acabamos às 5 da manhã, redesenhando a palestra dele, foi para 80 pessoas no Maxud Plaza, e o evento foi um sucesso. E aí eu percebi, desde o primeiro dia, a minha necessidade de estar muito perto desses palestrantes, que não era uma questão simplesmente de mandar um convite, mandar alguém fazer um contrato, mandar palestrante, esperar ele aqui, ter casa cheia e despedir. Nunca iria acontecer isso. Então, graças a esse primeiro fracasso, eu entendi dessa necessidade e aproveitei. A partir do momento que eu me aproximei dos palestrantes, eu voltava muito melhor do que eu entrava, né? Eu, por alguma razão, estava assimilando aqueles conhecimentos desses caras, né? E procurava e usava essa capacidade de me relacionar que meu pai me deu, de não só ser interessado, mas de ser interessante, né? Usava as minhas armas, poucas armas, que era de esportista, de tenista, competir no mundo inteiro, né? E, enfim, empreendedor brasileiro, que as coisas sempre são mais difíceis para a gente, né? A inflação lá atrás de 5.500% ao ano, né? Todos eles muito curiosos para saber como é que eu sobrevivia nisso. Ainda mais uma empresa que começou sem dinheiro nenhum, né? Sem investimento. Naquela época não era bonito que nem vocês, a startup, né? Era pequena empresa. Era pequena empresa. Hoje em dia, startup é muito mais bonito, né? Os caras não entendem que startup é uma pequena empresa, né? E não tinha investidor, então, como vocês fazem, pô, investimento não existia, né? Nós começamos literalmente no braço, sem nada. Aí conseguimos convencer algumas pessoas para estarem conosco, né, como patrocinadores, e aquilo ajudou muita gente. Então, essa capacidade de aproximação, né, eu sentia que eu precisava estar muito perto, e eu sentia também que, para que os gurus me aceitassem no desenvolvimento do conteúdo deles, eu precisaria estar com uma relação pessoal forte e rápida criada, porque senão eles não me aceitariam. Imagina você que conhece o Michael Porter, que conhece estratégia há 40 anos, apareceu um brasileiro, um moleque lá, para dizer para ele o que ele tem que falar. Então, não era assim. Eu primeiro criava o ambiente, né? Um ambiente de confiança, criava um ambiente de confiança rápido, explicava para ele, né, do nosso primeiro evento, né? E aí eu conseguia, em 95% das vezes, não todos me deixavam assim, a entrar e participar desse desenvolvimento. E que eu fiz isso durante 30 anos e que hoje me facilitou muito nessa nova carreira, né, de palestrante, de autor, de criador de ideias, né? Eu me relacionei com todos os grandes pensadores. Isso me deu uma bagagem muito grande, né, para conseguir criar, junto com o Sandrão, tantas coisas bacanas e inéditas no mundo da gestão, né? Então, foi nada por acaso que acontece, né? As pessoas perguntam como é que você escreve tanto livro em tão pouco tempo. Nós escrevemos aí, sei lá, 7 livros em 5 anos, né? E eu digo que é isso, né? Foi realmente esse meu treinamento, né, involuntário com os grandes pensadores da gestão que me deram essa visão mais ampla de tudo, da integração, da inovação, do foco no cliente, das pessoas, da liderança, né, da tecnologia, né? E tem sido uma jornada bem bacana, assim. Eu encaro como uma grande herança que eu recebi dessa turma toda, né? E eu estou agora, eu junto com o Sandro, desenvolvemos muitas ideias novas, né, para competir nesse mundo dirigido pela tecnologia que não existiam, né? Então, você não tem hoje, né? Você vai ver um Porter hoje, são ideias que funcionaram lá atrás, né? Num mundo diferente do que é o mundo de hoje, entendeu? Então, a gente conseguiu, pelo fato de entender muito bem o mundo passado, trazer tudo isso para o mundo futuro. E o Peter Drucker está no centro de tudo isso, né? Então... assim, você fala que você escreveu em 5 anos, você está escrevendo esses livros há décadas na sua cabeça, né, Salib? Você acaba materializando na hora que você senta. E eu acho que o Peter Drucker também era um escritor bastante prolífico, tem uma obra extensa,
eu gosto, e como você falou, acho que ele flerta com várias disciplinas, né? Ele é um cara, quase um cara com uma abordagem mais renascentista, assim, de não se concentrar na eficiência da gestão ou tal, colocar o elemento humano, combinar, né, essas intersecções e essa sensibilidade que ele tem, desde dica para empresarial até pessoal, né? Quando a gente vê obras como Gerente Eficaz, que é uma obra que me ajudou muito. Eu li lá no início da minha carreira e até hoje eu carrego comigo várias das dicas que estão ali naquele livro sobre a gestão pessoal básica, de como pensar sobre o meu tempo e tudo mais. E um tema que eu acho que seria legal a gente falar sobre o Drucker, ele também era um autor que defendia e incentivava e trabalhava o conceito da inovação. A inovação era um elemento importante da obra dele. Como que ele enxergava isso e como que muita coisa do que ele dizia hoje a gente fala, mas que na verdade já estava sendo falado pelo Drucker há muitos anos. O Drucker, como um alemão austríaco, né? Austríaco-alemão, nasceu na Áustria, né? Mas com pensamento muito germânico, né? Era um cara muito disciplinado, né? Então ele acreditava que as coisas não acontecem por acaso, né? Ele acreditava na disciplina de qualquer coisa, inclusive na própria disciplina de inovação. Então ele escreveu um livro chamado Inovação e Espírito Empreendedor, foi publicado aqui no Brasil, tá publicado no Brasil, que para mim é o melhor livro de inovação já escrito. Não tem nada igual. As ideias completamente válidas, né? Onde ele coloca lá os sete pontos da inovação, né? As sete maneiras que você identifica oportunidades de inovação que ajudam qualquer empreendedor, né? Que a inovação não acontece por acaso, né? Se você está dentro daquela mudança, por exemplo, mudança tecnológica, né? Você vê a inteligência artificial, né? Que é um dos pontos 7, mudança tecnológica. Pô, tá aí uma baita oportunidade para inovar com a inteligência artificial. E não simplesmente ficar parado, né? Porque quem ficou parado já era, né? E incongruências, né? Você tem várias dos 7 pontos, eu não lembro exatamente dos 7 aqui, mas é fácil achar, né? Colocar no Google aí, bota os 7 pontos da inovação de Peter Drucker, aparece em 1 segundo, e você vai ver que a inovação não acontece, não é a partir de uma ideia de alguém, né? É um processo disciplinado, né? Que tem. Então, ele encarava como inovação como a sobrevivência de qualquer negócio, né? Mas para isso você tinha que ter um sistema muito disciplinado para identificar as oportunidades para você inovar, né? Esse é o papel do Drucker, né? Ele escreveu de várias, teve antenado para as várias coisas. Ele sabia que a inovação era a sobrevivência de qualquer negócio, né? Mas de uma forma disciplinada, não simplesmente que alguém teve uma ideia lá no departamento X vai implementar. Era uma coisa bem fluida, né? Muito, muito fluida, uma administração bem organizada, fluida, sem grandes ups and downs, né? Aqui, ó, Salib, as 7 fontes de oportunidade para inovar. Aí você está aí, ó, falando. O inesperado, a incongruência, inovar como necessidade do processo, inovar na estrutura do setor industrial ou na estrutura do mercado, mudanças demográficas ou populacionais, inovar em percepção, disposição e significado, conhecimento novo, tanto científico como não científico. Olha que é super contemporâneo, né? Tá aí. Então, para quem quer ler, saber como se inova, é só ler isso aí que você já está em boas mãos. E tá aqui, tá tudo em português, né? Tá tudo aí, tá tudo. E eu acho que ele sempre foi defensor da inovação como uma atividade importante e frequentemente relegada a segundo plano, né, para privilegiando a eficiência, né, privilegiando aquilo que a gente, né, depois de toda aquela onda do Taylorismo, né, toda aquela coisa da eficiência, automatização e tudo mais. E ele fala, não, peraí, tem um elemento aqui. E ele também falava de marketing, né, Salib? Ele falava da importância do marketing para a organização, né? Ah, com certeza, né? Ele que falou que o principal da organização papel da organização era criar e manter o cliente, né? É simples assim. Aí que deu, a partir disso que você teve, o marketing nasceu com essa simples observação, né?
E a contribuição dele é fantástica e continua sendo fantástica, né? Você mesmo leu O Gestor Eficaz, né? Ele foi o primeiro a falar de se preocupar com a pessoa, né? Porque se você lê os livros de administração hoje, estão muito preocupados com o que acontece, com a inteligência artificial, com todas as tecnologias, né? Com todas as mudanças na empresa, mas e a pessoa, como é que fica, né? Quais são as habilidades que ela tem que desenvolver, né? Para conseguir administrar bem uma empresa, né? Então, o Peter era um dos poucos caras que falava, né? Sobre essas habilidades pessoais, né? E sempre foi muito preocupado com isso, né? Não só a visão de mundo dele, a visão global do mundo, né? O aprendizado, né? Mas tantas outras coisas. E ele deixou muitos legados por aí, né? Muitas empresas bacanas, né? Que seguiram suas ideias, continuam firmes e fortes, né? Como a Intel, como a Procter Gamble, tantas outras, né? Mas eu acho que depois da partida dele, né, você fala com a turma mais nova, infelizmente eles têm tido um mínimo contato com ele. E, por incrível que pareça, está tudo aí, né? Os livros, os artigos, né? Quem não tiver paciência para ler um livro dele, que é uma escrita realmente pesada, mas, pô, tem artigos na Harvard Business Review que foram publicados, estão aí de graça na internet, né? E o De próprio graça. vídeo, né? Tem coisas fantásticas, né? O Peter Drucker devia ser obrigação de entendimento, claro, né? Em qualquer escola de administração. Se perguntar, né, no primeiro ano da escola, segundo ano da escola de administração, de qualquer escola aí do mundo, né? Poucos vão falar do Peter Drucker, né? Que é uma pena, né? É uma pena mesmo, porque ele traz uma gestão, um pensamento que, para mim, tá válido até hoje, né? Já garantiu seu ingresso para o ACE Summit 2024? O ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 162 e co-founder da startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Teve um ponto que você comentou, Salib, que eu achei muito interessante para poder construir relacionamento e contato com as pessoas. Você disse, não basta ser só um interessado. É necessário também ser interessante para você ter essa reciprocidade. Queria pegar alguns pontos assim, eu queria que você elaborasse um pouquinho em cima disso, de como você se prepara e interage para conseguir a atenção da outra parte, né? E principalmente quais foram os caminhos que você usou para acessar, né, essas pessoas que entraram no teu convívio. E para o nosso público, né, os nossos empreendedores que ou ainda não conseguem acessar essas pessoas, ou que têm outras inspirações ou outros contatos para puxar, qual que é o next best thing? Onde eles começam para se inspirar, além de consumir e pegar a obra estática, onde eles conseguem puxar essas informações e dados para poder dar esse primeiro passo antes de ir, né, cara a cara ali com as pessoas que eles admiram? Bom, a primeira coisa é ter uma coisa que em inglês chama-se rapport, né? Você estabelecer um ambiente onde a pessoa se identifica com você, não fica aquela coisa esquisita, né? E eu sempre me preocupava muito em estudar quem eu estaria, né? Não simplesmente, eu não estava lá para buscar o cara para uma palestra, né? Eu tirei que saber tudo sobre ele. Então, eu procurava saber não só o conhecimento dele, que era fascinante, né? Que eu sempre gostei muito de estudar, mas também a família, né? O que era importante para ele, né? Para não falar alguma besteira na hora, né? Para não, saber a religião também, né? Para tomar cuidado, porque a turma que eu andei, né? Não aceita segundo erro, né? Você erra a primeira vez, já era, né? Então, eu era muito cuidadoso, né? Em todas as minhas palavras, ao mesmo tempo agradável, ao mesmo tempo vendo o que ele não tinha que eu poderia ter, que eu poderia contribuir, né? E reforçar isso, né? Ser empreendedor no Brasil sempre foi uma coisa atraente para muita gente, né? Então usava muito isso, a questão do esporte, né? Mas essa questão de entender bem a quem eu estaria perto, até a maneira como eles se vestem, né? A maneira como eles, sabe, Peter Drucker é um cara mais informal, sei lá, ele não estava nunca de gravata, né?
E, então eu ia mais informalmente, né? Aí você pega o Michael Porter, um cara super formal, ia lá em Harvard, de paletó a gravata, então eu ia de paletó a gravata, né? E aí eu vejo, né, muitos dos jovens que vêm pedir conselho para mim em casa, eles entram lá com uma calça furada, com a mochilinha, né, com um sanduichinho dentro da mochila. Eu falei, cara, o cara nem se preocupou em entender, assim, né, o que sobre o outro, entendeu? E acho que uma das razões que eu tive bastante sucesso no relacionamento é procurar realmente entender o mundo do outro para poder ver como é que eu me encaixo nesse mundo para que eu consiga criar valor. Porque a maioria desses caras são abordados por pessoas do mundo inteiro que só querem tirar. E eu não. Eu falei, cara, deixa eu ver como é que eu posso agregar para eles para estabelecer uma relação de troca, né? Então nunca foi uma coisa de eu tirar conhecimento, sair correndo, entendeu? Foi uma coisa de muita troca durante os anos. Importantíssimo. E assim, isso é algo que a gente vê muito, né, Pedro? O nosso mercado de investimento, de empreendedores, é um jogo que é eternal giving. Porque o empreendedor vem, talvez a gente não investe, mas a gente ajuda, porque daqui a 2 anos ele vai falar com outra pessoa que pode ser investida pela ex. Então, acaba que a gente não tem muito controle do efeito de segunda e terceira ordem das nossas atitudes, e é o que incentiva quem é mais generoso. E quando você pratica isso e começa a entregar e gerar valor primeiro, eventualmente o negócio vai full circle, principalmente quando a gente está falando aqui do Salib, que tem décadas aí de história com a HSM, eventualmente isso volta e te recompensa. Eventualmente. Isso a gente aprendeu muito em VC, né, Pedro? Casos que a gente investiu lá atrás, ou casos que a gente não investiu lá atrás e a empresa foi muito bem, por exemplo, e que depois eles voltam e falam, caramba, adorei a ACE e eu vou indicar um empreendedor aqui, ou eu vou investir no fundo da ACE, e eventualmente isso sempre volta full circle. Muito legal. É isso aí. Pra gente, agora a gente já está arrumando aqui pro final do nosso episódio, Salib, eu vou usar aí o seu conhecimento enciclopédico para fazer pegar 2 dicas, uma do passado, algumas do passado e algumas do futuro. E o que eu quero dizer com isso? Quais são os autores? Né? Eu vou abrir com um aqui, por exemplo, que as pessoas não leem mais, não conhecem, que é o Tom Peters, que você mencionou. Poxa, o Tom Peters foi tão importante, né? Eu li tanto o Tom Peters, hoje ninguém mais lê. Que autores, a gente está falando do Drucker, né? Que autores você acha que a gente deveria resgatar para aprender e tiraria lições muito contemporâneas como essas que a gente está falando aqui? Parte 1. Parte 2. Quais são os autores que você acredita que hoje estão te influenciando? Né? Autores que atualmente estão produzindo e você fala, poxa, me fez pensar. O que você diria dessas 2 provocações aqui? Então, eu falo que se você quer ser um administradora, né, ou entender business, né, você não pode nem começar sem ler, entender e digerir todo o conhecimento do Peter Drucker, do Jim Collins e do Tom Peters. Né? Tá tudo ali. Né? Tudo que você precisa saber tá lá. Tanto que na minha biblioteca em casa eu tenho uma parte separada só para eles, né? Que tá, cara, é a base da administração. O Peter Drucker, como o grande criador da prática, né? Ele não gostava de chamar da ciência de administração. Ele falou que a administração é uma prática, como a prática do direito, da advocacia, a prática da medicina, né? Então, entender o Peter Drucker, o Tom Peters, né, na verdade, ele trouxe a administração era uma coisa muito boring, né, muito chata, né? Eu lembro nos anos 80, quando eu fiz MBA lá na Carolina do Sul, no International Business, né, que ainda é o melhor MBA dos Estados Unidos de International Business, né? Pô, era uma coisa fatídica, né, cara? Puta, era uma coisa torturosa, né? Via aquelas planilhas e planejamento, estratégia, gestão de recursos humanos, assim, era legal, mas era uma tortura, não era uma coisa gostosa, né? Aí apareceu o Tom Peters nos anos 80, né, com uma linguagem muito mais amena, uma linguagem mais gostosa, falando de obsessão pelo cliente, inovação de ruptura, né, revolução da gestão. Apareceu com uma managing by walking around, né, e mostrando que a administração não era chato, podia ser legal, se você fizesse ela legal, né? Então, por isso que é bacana você ter essa outra visão do Tom Peters, porque ele traz
o que o Peter Drucker trouxe, mas com uma linguagem mais atual, mais gostosa, uma semântica melhor. E depois você tem o Jim Collins, que foi um cara assim que basicamente pegou as ideias do Peter Drucker, né, e tornou também ela com uma linguagem mais forte, né? First who then what, né? Aquelas coisas que uma linguagem mais rápida que você pega rápida, marcha das 20 milhas, né? Então são esses caras aí que você não pode deixar de entender para você ser um administrador, né? Eu acho que seria o primeiro passo. Qualquer empreendedor que venha na ACE, a primeira pergunta que deve ser feita é assim: você conhece esses 3? Já leu? O cara falou: não, então vai ler, depois você volta aqui. Volta aqui depois. Concordo muito. Os 3. E Né? o que você acha que está Atualmente, fazendo hoje? O mundo da gestão mudou muito, né, Pedro? Pedro C e Pedro W. O mundo da gestão mudou muito, né? Aquele mundo dos grandes pensadores, né? Eles eram principalmente oriundos das grandes escolas de negócios, né? Eram caras que passavam anos estudando algum tema, né? E a tecnologia veio e rompeu tudo isso, né? Hoje um professor não tem mais 5 anos para desenvolver uma ideia, para escrever um livro, né? Hoje a coisa evoluiu muito, né? E foi aí que eu e o Sandrão pegamos também, o Pedro pegou também, né? Com os seus pensamentos, livros de inovação fantásticos, né? Então, aquele guru tradicional, ele meio que se perdeu, assim, sabe? Você tem alguns nomes bacanas como referência, mas o grande guru da gestão, ele ficou, dentro desse mundo da revolução da gestão, ele ficou meio perdido, sabe? E principalmente a academia, que demora muito para pensar, para reagir, ainda demora, né? Você perdendo muito essa... Porque o professor que quer ser professor aqui nos Estados Unidos, né? Eu estou aqui agora em Fort Lauderdale, ele vai para a escola, ele quer ter tempo a pensar, ele quer fazer as coisas no ritmo dele, ele o pensamento dele não nasceu para reagir rapidamente, entendeu? Então existe um descompasso muito grande hoje entre a escola e a realidade, né? Porque a realidade existe uma rapidez muito mais rápida, né? Uma rapidez mais rápida. Um pensamento muito mais rápido, né? Do que o professor está acostumado a fazer. Então eles estão numa crise existencial muito grande hoje, né? E perderam muito da sua relevância. Antes quando eu estava na HSM no começo, eu visitava Harvard, Stanford, MIT, Wharton, e voltava lá com um pacotão de professores e enchia a casa aqui na HSM, né? Hoje, e eu comecei a notar isso no começo dos anos 2000, que essa realidade mudou, né? Que a academia acabou não acompanhando as velocidades, e tanto é que chegou lá por 2010, não tinha um acadêmico nos eventos da HSM, né? Sendo que era formado por 90% de acadêmicos. Em 2010 não tinha nenhum. Eram todos caras pensadores, né? Caras que vinham da tecnologia, empreendedores como vocês, né? Caras que não tinham nem faculdade, né? Uma vez eu convenci a HSM a trazer um cara chamado Joichi Ito, que é um empreendedor japonês que eu acompanhava lá atrás. É um cara que ajudou a colocar a internet no Japão, empreendedor, foi um dos primeiros investidores do Facebook. E quando eu fui falar para meus colegas na HSM, né, sobre ele falou, mas ele é professor da onde? Eu falei, não é professor. E ele escreveu o quê? Não escreveu. Ele é formado, também não é formado. Né? E foi duro trazer o Joichi. Meus sócios não queriam de jeito nenhum. Aí eu tive que meio que bater na mesa assim, vamos trazer o Joichi Ito. Ele veio, foi um show. E coisa incrível, né? Antes dele, 6 meses depois do meu convite, ele virou o primeiro reitor do MIT Media Lab. O primeiro reitor do MIT que não tinha faculdade. Olha que coisa. Então mudou muito. Agora, hoje, tem alguns que são meus favoritos, né? A Rita Gunther McGrath, ela é uma professora de Columbia, da Columbia Business School, ela é uma referência na estratégia. Ela está muito alinhada com o que eu e o Sandrão escrevemos sobre estratégia adaptativa, né? Muito. O fim da vantagem competitiva, que ela chama, né? Que a vantagem hoje competitiva é transitória, né? Eu também gosto muito de um professor chamado Ron Adner. Ron Adner, ele é professor da Tuck School of Business da Dartmouth University, né? E é um cara fantástico em ecossistemas, né? Escreveu até um livro que foi publicado em português, de tanto que eu insisti, jogando o jogo certo, né? Jogando o jogo certo, entendendo o seu ecossistema, para entender se você está jogando o jogo certo ou está jogando o jogo errado, né? Então, e dá o exemplo da Kodak, né? Como a Kodak
não tinha entendido o ecossistema de redes sociais, né? E ficou preocupado em desenvolver a tecnologia lá sem entender o que estava acontecendo nas redes sociais, né? Que o álbum de fotografia já não era mais aquele álbum de papel, e sim o Facebook, o Instagram, né? Enfim. E esse livro é muito legal, jogando o jogo certo, né? Winning the right game. E tem o outro que é o Clayton Christensen, que eu também me relacionei durante vários anos, né? Que também, nesse mundo de tecnologia de ruptura, inovação de ruptura, ele traz aí um framework bem bacana para você entender, apesar dele não estar mais aqui, mas ele, como Peter Drucker, deixou um legado muito poderoso, né? É relevante. Inclusive um livro dele, que é uma extensão do trabalho do Peter Drucker, que é o Jobs to be Done, né? O que o cliente quer que seja feito, que determina a sua decisão de gastos, né? Que, infelizmente, os empreendedores ainda veem isso aí como a dor do cliente, né? Para mim, a dor do cliente é muito mais amplo que isso. É Jobs to be Done, né? E o Clayton Christensen escreveu esse livro que está em português também, Indo Além da Sorte. É uma joia que está escondida aqui no Brasil. Um dos últimos, né, dele. Que mostra como você identificar o Jobs to be Done do cliente, né? De uma forma bem estruturada, né? Que todo empreendedor devia ler antes de ficar falando da dor do cliente, entendeu? Então isso me irrita um pouco. Essa molecada vem falar de dor do cliente para mim. Dor do cliente é uma partezinha do todo. É isso aí, é isso aí. Olha só, e obviamente não podemos deixar, como você bem mencionou, José Salib Neto e Sandro Magaldi também. E Pedro Weingarten, né? Criando aí. E eu acho que vocês estão fazendo, de fato, trazendo essa adaptação, esses novos insights aí que a gente precisa. E eu aproveito aqui, Salib, para te agradecer pelo teu tempo aí nas tuas férias. Obrigado aí por tirar um pouquinho de tempo aí para falar com a gente. E obviamente a gente vai te convidar para, espero que várias outras conversas aí, porque eu me perco, Salib, eu vou longe aqui contigo porque eu adoro falar sobre esse tema. Obrigadão aí pela sua presença hoje. Eu que agradeço aí, parabéns aí pelo podcast que ajuda aí tanta gente, né, a navegar nesse mundo tão incerto, né? E sempre importante tá aí, né? E a gente procura trazer uma gestão desses novos insights, mas a gente também coloca muito do que foi construído lá atrás e que ainda é forte, né? O Jobs to be Done, a questão das pessoas, né? Então a gente mistura um pouco, né? A gente não descarta aí essas partes que são tão importantes, né? Um mix, para nós é um mix, não é só agora, né? Então tem muita coisa que a gente chegou aqui porque alguma coisa foi feita lá atrás, né? E o que foi feito de certo lá atrás, que ainda vale, a gente não abandona, né? Não simplesmente por abandonar. Mas, enfim, estou sempre à disposição aí. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela parceria, vocês são maravilhosos e contem sempre comigo. Valeu. E Pedro Cardeiro, obrigado novamente aqui pela sua participação. O Pedro que ficou fascinado aí pelas tuas habilidades de relacionamento e networking, Salib. Depois a gente precisa fazer um papo só sobre esse. Mas obrigado. Incrível. Isso aí dá uma conversa boa, viu, Pedro? Eu acho também. Dá uma conversa muito boa. Eu acho que a molecada de hoje eles sabem fazer, eles sabem criar networking, mas eles não sabem criar vínculos, entendeu? Olha aí. Eu sempre tomei muito cuidado com essa palavra network. Network é, você ir lá no Web Summit em Rio, tem aquela molecada toda, todo mundo trocando cartão e tal, e o cara vê lá, tem uns 20 cartões, fiz um monte de network. Isso aí, para mim, são encontros vazios. Agora, você criar vínculo é outra história. Outra história. Não tem nada a ver com... São as relações enlatadas, né? Eu acho que dá um bom tema para um outro episódio, hein? A gente pode falar um pouco mais sobre relacionamento e como isso está sendo cada vez mais importante em todos os mercados, e a gente está se distanciando por conta das ferramentas, né? Fica todo mundo focado em bits and bytes. Muito bom. Focado nas tecnologias aí, as pessoas esquecem dos relacionamentos e muitas oportunidades são perdidas por esse assunto, por essa falta de habilidade da molecada, sabe? Com certeza. Mas, enfim. Então, obrigado pelo convite, Pedro. Um prazer ter você aqui com a gente, Salib. Vamos mantendo contato e já temos um próximo tópico aí para a gente discutir no próximo. Temos um próximo. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. E aí, você gostou desse episódio? Se você curtiu,
compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar @Ace Ventures. A gente adora quando você nos marca, ficamos muito felizes e botamos coraçãozinho. Se você quer ir além desse tema, eu recomendo o episódio 190, onde a gente fala sobre o papel do coach no desenvolvimento do empreendedor. Uma conversa muito interessante com o Sérgio Chaia. Até a próxima!